Boa noite, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Preparei um material para vocês que eu acho que assim, é essencial quando eu trabalho com os pais na clínica, é um dos pontos principais que eu trabalho com os pais. Então, fiz com muito carinho para vocês aí, para a gente poder discutir esse tema, que é sobre mudança de comportamento da criança, mas não só sobre a técnica, não só sobre intervenção técnica, né? Mas também um olhar um pouco diferente, aí, um olhar para a família. Da onde que vocês estão falando? Vocês podem colocar aqui para mim de que cidade que vocês são? Eu sei que tem gente aqui de vários locais, né? De vários lugares. Podem colocar para mim aqui de onde vocês são, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês aí. Ceará, que legal! Porangá, Taubaté. Indaiatuba, aqui, né? A cidade onde eu estou. Arujá. Bacana. Que legal, gente. Muito bacana. E qual que é a idade do filho de vocês? Coloca aqui para mim, até quando eu for fazer dar os exemplos aqui, eu já tento direcionar para a idade das crianças que vocês têm. Quantos aninhos tem o pequeno de vocês? A Priscila é de Camaquã. Que legal, Priscila. Um filho de 11 meses. Então, é bem bacana. Então, esse conteúdo entraria para uma prevenção, né? Então, os pais, quando procuram a orientação familiar ou buscar informação quando a criança é bem pequenininha, é bem bacana também, porque já vai observando, já vai conseguindo colocar em prática com as crianças. A Karina aí com um filhinho de 4 anos e 6 meses, 2 anos, um de 2 e um de 3 anos, legal. Aí tem 6 aninhos, 2 aninhos, legal. Então, vai servir para todo esse público. Aí vai até esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, é para a vida, né? Então, esse ensino é uma intervenção que precisa ser direcionada para uma idade específica. A gente vai falar de contexto familiar, do comportamento, então é família. É claro que a primeira infância é o foco aqui nosso, tá? Então, uma grande parte aqui já me conhece, porque segue meus canais e me acompanham aqui na clínica também, né? Mas eu queria me apresentar bem rapidinho para vocês. Eu sou psicóloga infantil, atendo exclusivamente crianças e a parte de orientação familiar. Trabalho com isso já há 7 anos, tá? Com as crianças, com a família. Ministro palestras, cursos, então... antes era tudo presencial, né? Agora a gente está nessa modalidade online, vamos nos adequar, e eu achei super legal, porque a gente consegue acessar, por exemplo, aqui, né? A Mônica, que é do Ceará, a Priscila, então é bem bacana a gente conseguir fazer isso. Muito legal mesmo. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é algo que eu trabalho nas orientações familiares, nos cursos para pais. Então, o objetivo é o trabalho que eu falo no meu método que eu uso com os pais, é tirando a venda, né? Então, a gente precisa dar esse start para os pais, para que eles consigam perceber o quanto a dinâmica familiar interfere no desenvolvimento da criança e nas condutas no que a criança apresenta. Então, não adianta, por exemplo, eu aplicar várias técnicas, eu entender como faz algumas coisas, mas se por trás ali aquilo que é a base, que é o tema da nossa live de hoje, não está estruturado, tá? Então, as técnicas, elas são importantes, mas ela não é o principal. O principal, eu falo, a ferragem ali que estrutura todos os tijolinhos do desenvolvimento, são os valores familiares, tá? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E aí, como que vai funcionar, pessoal? Eu pretendo fazer uma explanação do conteúdo que eu separei, que eu preparei aqui para vocês, e aí no finalzinho eu abro um espaço para a gente poder fazer uma discussão, poder tirar as dúvidas, e se caso, por exemplo, não dê tempo,
Vocês mandem, assim, conforme for surgindo as dúvidas, vocês mandem aí no chat, porque o meu esposo, o Denilson, está aqui me fazendo esse suporte, e ele vai salvar todas as perguntas. O que não for possível a gente responder aqui, eu vou depois fazer um vídeo só de perguntas e respostas, caso não dê tempo da gente responder por aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar fazendo esse nosso momento com um exercício. Eu queria, assim, que vocês imaginassem o filho de vocês hoje, que tem 4 aninhos, que tem o netinho lá da Mônica, que tem 6 anos, o bebezinho da Sara lá, que tem 11 meses. Imagina ele com 14 anos. Como ele vai se reportar para você? Como que você acha que vai ser a comunicação dessa criança com você? Você acha que ele vai te procurar quando ele tiver algum problema? Imagina que ele tem um amigo, que é um super amigo dele, esse amigo faz uma proposta que não é muito bacana. Você acha que ele recusaria? O que você acha que aconteceria dentro daquilo que você vem orientando o teu filho? Coloca aqui para mim, vocês acham que eles dentro do que vocês estão querendo pregar para o filho de vocês, vocês acham que ele conseguiria chegar em vocês para fazer, ter essa abertura de perguntar, de pedir orientação, de falar? Então, quando a gente tem uma menina, né, a menina está apaixonada, será que ela chegaria na mamãe, no papai, para poder falar sobre um paquera dela, uma pessoa que ela gostaria de namorar? O que vocês acham? Vocês acham que sim, acham que não? É claro que eu sei que a expectativa é que sim, né? Que ótimo, a Mônica diz que sim. Então, a condução é para isso, né? Para que sim, que tem essa busca, né? Mas o que eu falo para vocês? Muitas das famílias que eu atendo, muitos casos que eu percebo aqui na clínica, muitas vezes os pais acham que sim, mas, na verdade, as crianças não têm essa abertura para conversar com os pais. Então, várias crianças aqui, quando chegam na clínica, eu sempre pergunto para elas, assim, para quem você procura quando você tem alguma dificuldade? Muitas delas procuram um amigo, que muitas vezes é muito mais imaturo que ele, em alguns aspectos. Procuram um amigo. Muitas crianças buscam interação mais, assim, íntima com pessoas até das redes. Agora, por exemplo, nesse momento dos jogos online, eles acabam conversando com muitas crianças, ou que a gente acha que é criança, né? Nem sabe se é criança, mas com pessoas estranhas, que eles fazem um vínculo ali que não é saudável, né? Porque não tem aquele contato, não conhece a pessoa, e eles se abrem com essas pessoas. Então, se esse padrão não muda na infância, quando chega na adolescência, é muito difícil de resgatar. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Agora, imagina que o teu filho agora esteja com 20 anos, 30, 35, 40, o que ele vai valorizar? O que vai ser importante para ele? O que ele conseguirá suportar de frustração, enfrentar? Ele vai ter autonomia, vai ter autoconfiança, segurança. E aí eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim no chat o que vocês acham que é importante, quais valores, pensamentos, crenças vocês gostariam de encontrar no filho de vocês quando eles fossem adultos. Então, eu vou dar um exemplo, eu quero que vocês coloquem o que vocês acharem, assim, poxa, Rosa, eu gostaria que ele tivesse autonomia, eu gostaria que ele fosse honesto, trabalhador. O que vocês gostariam de encontrar no filho de vocês quando for adulto? Vai lá, tempo para a resposta. Feliz, responsável, estudioso, tivesse confiança. A Sara colocou confiança em mim. Esforçado, um bom pai. Ética, respeito ao próximo, dedicado, trabalhador, amigo, dedicação. Isso. Todos esses atributos que buscamos encontrar em nossos filhos, eles vão se formar tijolinho por tijolinho, dia a dia ali no convívio, no nosso convívio com ele, isso vai se formando.
E vários fatores, eles vão influenciar para esse processo, para essa construção. Durante essas nossas 3 lives, nós vamos falar sobre isso, tá? Hoje, eu gostaria de falar daquela ferragem aquela ferragem que sustenta esses tijolos, que são os valores e as crenças. Então, a palavra valor, ela vem do latim, ela vai falar de relevância. Qual é a relevância? O que tem relevância para você? E a crença, a gente usa muito, ouvir falar de crença no sentido religioso, mas a crença é no que você coloca o seu coração. Então, o que tem relevância para você e no que você coloca o seu coração. Isso daí, essas coisas não são aprendidas, elas não são inatas, aliás, a criança não nasce com isso. Valores e crenças são aprendidos no dia a dia, são construídos, são ensinados, são passados de geração para geração. Cada sociedade, em cada momento em que vivemos, nós vemos que mudam-se um pouco as questões de valores, as questões do que é importante, né? A sociedade, ela vai influenciar o que é aprendido pela criança, mas quem que enraiza o que é certo e o que é errado, o que é valorizado ou rejeitado, é a família. Então, a escola influencia? Sim. Os amigos influenciam? Sim. Mas quem que é responsável por essa formação? São os pais. Então, quando os pais estão bem engajados com isso, estão alinhados, os valores que vão predominar são os valores familiares. E a gente vai falando disso aqui no decorrer. E por que é importante eu saber dos valores? O que isso tem a ver com as questões das birras, da desobediência, de prevenir essas questões quando agora a gente tem os bebezinhos? Por quê? Eu não posso desvincular valores de comportamento, porque os valores influenciam as nossas condutas. Nós, como adultos, quando a gente vai se reportar a alguém, vai tomar uma decisão, vai agir, o que nos influenciam são os nossos valores. É aquilo que a gente pensa sobre aquela questão, aquilo que a gente acredita. E como eu conduzo as situações, gera uma referência para o meu filho. Então, um comentário que eu faço de alguma coisa, a minha conduta em determinados locais, vão dando referência para a criança, e a criança vai fazendo essa assimilação do que é certo e do que é errado. Então, eu vou contar uma história para vocês. Quem tem algumas pessoas que me conhecem há mais tempo aqui, então vão entender do que eu estou falando e até se sentir parte aí da história. Então, assim, eu sou uma filha mais velha de uma família de 4 irmãos. Os meus pais, assim, recém-casados, saíram de Brasópolis, que é uma cidade de Minas Gerais, e vieram morar para São Paulo. Só que, assim, de 3 em 3 meses, eles voltavam para Brasópolis para ver meus avós, né? Então, avós tanto por parte dos pais quanto por parte das mães. Toda vez que meu pai, a gente entrava no carro lá, aquele monte de mala, né? 4 filhos, 6 pessoas no total aí. Toda vez que a gente chegava na rodovia Presidente Dutra, meu pai olhava sério para a gente, falava, né? Não olhava não porque estava dirigindo, ele pedia com uma voz firme, assim, de autoridade. Pedia para a gente ficar em silêncio. E tinha que ser uma voz firme porque a gente era 4 crianças, escadinhas, sentado no banco de trás de um corcel. Pensa na bagunça que devia ser, né? Eu lembro disso, então meu pai pedia para a gente ficar em silêncio e pedia que pedíssemos a Deus para proteger na viagem. Então, isso era assim, saía na Dutra, ele saía do bairro, entrava na Dutra, ele pedia o silêncio e pedia 1 minuto de oração para que Deus protegesse a gente na estrada. E aí, depois que acabava esse minuto de silêncio, ele rezava o sermão para a gente. Ó, quando vai chegar na casa dos seus avós, vocês têm que pedir bênção, vai chegar, vai cumprimentar os avós, vai chegar, vai cumprimentar os tios, só depois vai ser para brincar. E se a gente fizesse alguma coisa diferente disso, ele chegava e puxava pela orelha. Tem que voltar, tem que pedir bênção para os pais. E aí, então, com essa postura de repetição, veja, não basta a postura, precisa haver a repetição, tá? Os meus pais, quando pedia para fazer 1 minuto de silêncio, para que a gente orasse na viagem, eles incutiam uma ideia de valor de fé em Deus.
Quando era exigido ali que a gente desse bênção para os familiares, o que eles estão incutindo? Uma ideia de respeito aos mais velhos. E quando a viagem, porque a viagem era feita de 3 meses, com o objetivo de voltar lá para ver meus avós, eles incutiam a ideia do quê? Da importância do laço familiar e da gratidão. Então, assim, a viagem para nós pequenos era pura diversão, né? Queria ver os primos, um monte de primos, mas, na verdade, para a família, aquilo, depois de um tempo, você vai entendendo a importância. Tanto que hoje, nós, todos adultos, já casados, pelo menos uma vez por ano, a gente volta lá para Brasópolis para ver tios, ver primos e ver os avós, porque isso é muito importante para a gente, né? Esse mesmo caminho que era feito antes, né, na infância, ele é feito agora e outros laços familiares, como, por exemplo, ver os pais. Então, é algo que a gente faz constantemente, porque faz falta, porque isso é aprendido desde a infância. Então, uma provocação que eu faço aqui para vocês agora, neste momento, está claro para você, para o teu esposo, para os avós que cuidam do seu pequenino, quais são os valores da sua família? Sim ou não? Coloca aqui para mim no chat. Sim, Rose, acho que não. Não, mais ou menos. O que vocês acham? Está claro para vocês quais são os valores? A Rosemary ali, minha irmã está aqui no chat também, ó, ela sabe disso que eu estou contando. Da oração na hora de ficar todo mundo em silêncio. Então, coloca aqui para mim, vocês acham que está claro para vocês quais são os valores da família de vocês? Está claro para vocês, para o papai e para a vovó? Ou aquele que cuida, babá? Você já conversou com o seu esposo, com a sua esposa, para alinhar os valores? Por exemplo, olha, isso aqui eu acho que não é bacana a gente vivenciar isso dessa forma, eu acho que isso aqui é importante para a nossa família, para a construção da nossa família. Certo, isso aí, pessoal. Então, quando você escolhe, por exemplo, a escola em que o seu filho ou a sua filha está estudando, quando você vai até a escola e faz essa escolha, você está se baseando em quê para escolher a escola? Eu sei que algumas vezes, Rosa, é porque é próximo de casa. Tá, mas se a metodologia da escola não for aquilo que está alinhado aos seus valores, você deixaria seu filho lá? É o tamanho da escola? É só porque ela é grande ou é porque ela é pequena? É porque o que é que faz com que você defina onde você vai deixar o seu filho? Você já conversou com a babá que cuida do teu filho ou com a vovó? Porque eu sei que tem muitas vovós que cuidam da criança. Esse tema deve ser um dos tópicos principais aí quando você vai fazer essa escolha de quem que eu vou deixar com o meu filho. Os valores dessa pessoa que está cuidando do meu filho, ele está alinhado com os meus valores? Quantas vezes eu escuto aqui na clínica, eu não concordo muito com o meu pai e minha mãe, que é os avós, né? Educam meu filho, porque eles deixam ele fazer tudo, não corrige, deixa ele comer porcaria, assiste TV o dia todo, meu filho bate neles. Então, se você não concorda, por que você está deixando seu filho? Tá, ok, esses são os avós. Mas veja, é diferente você ir passear na casa dos avós e você educar uma criança. Então, a partir do momento, se tiver vovó e vovô aqui participando dessa live, tem que lembrar que a partir do momento que a gente está, meio período que seja com a criança todos os dias, a gente faz parte da educação dessa criança, da construção dessa criança. Então, você é responsável pela educação e formação desse pequenino e precisa estar alinhado. Vocês precisam conversar sobre isso, porque é responsabilidade daquele que cuida da criança. Não é só do papai e da mamãe. Se o vovô e a vovó estão ali no cuidado, também é responsabilidade deles. Definir e saber quais são os valores é um dos temas mais importantes que eu vou trabalhar sempre com os pais, porque vai gerar clareza. Então, que é um dos pilares aí do meu processo de trabalho com os pais. Clareza das informações. A criança vai ouvir, vai saber todos os dias o que é certo e o que é errado. Aqui, a Mônica colocou aqui, ó, que é uma das partes que geram conflitos aí é a relação, né? Quando tem várias pessoas envolvidas, é isso mesmo. Eu sei que é isso porque a gente escuta, vê muito isso na clínica, é natural que tenha, tá? Mas, assim, precisa alinhar. Bom, mesmo que, assim, você não tenha parado para pensar,
ou discutido com os familiares, é muito importante você saber que, independente se você parou ou não para pensar, para discutir sobre isso, os valores estão sendo passados. Porque, assim, você agiu ou você deixou de agir, você tomou uma decisão, então, alguma informação a criança está absorvendo disso, tá? Então, quando você, por exemplo, ultrapassa um farol vermelho, você está dando uma informação para o seu filho. Quando você para na faixa de pedestre para alguém passar, você está dando uma informação para o teu filho. Mas lembra lá que eu falei, não é só fazer uma vez, é a consistência disso. Não adianta, por exemplo, você para na faixa de pedestre uma vez e na maioria das vezes você fala, ele que espere, né? Então aí você está dando uma informação distorcida. Na verdade, o que vai prevalecer é aquilo que a gente faz com maior consistência. Se eu corto a fila, se eu cedo lugar para alguém sentar, se eu falo mal da escola, se a mãe de um amiguinho ou de um familiar faz alguma coisa e eu fico irritada e eu pontuo alguma coisa, isso vai estar dando uma informação para a criança. Toda vez que você toma uma decisão ou deixa de tomar uma decisão, dando uma referência para o seu filho, toda vez que você toma ou não uma decisão, você está dando essa referência para a criança. Então, é importante a gente alinhar isso. Porque se eu não alinho isso, a informação que eu estou dando para a criança não é aquilo que eu quero, e quando eu percebo, a criança está agindo de uma forma que eu falo, poxa, da onde ele tirou isso? Com quem que ele aprendeu isso? Na verdade, ele aprende com algo que é um comportamento muitas vezes inconsciente dos pais, que os pais não têm consciência daquilo que está fazendo, faz e não percebe. E a criança, ela é muito rápida, ela percebe as coisas. Bom, eu vou contar uma outra historinha para vocês aqui, para a gente conseguir, para ficar mais lúdico, né? E aí, a minha mãe depois que vai me matar, aí que eu tô contando as histórias de infância. Bom, como eu falei para vocês, eu sou a filha mais velha aí de 4 irmãos, então eu sofri primeiro as questões de ajustes, né? Então, meus pais são pessoas muito simples, são agricultores, pessoas muito honestas, muito trabalhadoras. E quando eu e meus irmãos íamos, meus pais, como eles são agricultores, meus pais sempre levavam a gente para a chácara. Minha mãe, ela falava a mesma coisa. Filha, essa vida é muito sofrida, precisa estudar, você não pode ficar trabalhando no sol quente todos os dias. Então, o que vocês acham? Ela me deixava em casa, tranquila lá, para eu ficar sossegada, ou me levava para a chácara? Bom, eu acho que já dá para vocês, né, terem uma noção aí. Com certeza ela me levava para a chácara. Então, não é para eu ficar no sol quente quando eu crescer, mas agora é o que tem, então vamos aí. Aí ia para a chácara junto com os pais, eu e meus irmãos, né, e a gente ficava lá. Quando estava muito quente, ela tinha o cuidado de colocar a gente para trabalhar em alguma coisa que não precisasse ficar ali naquele solzão, mas sempre estava ajudando a família. Bom, mas assim que eu concluí o colegial, a minha mãe, ela providenciou o meu currículo, fez eu providenciar o currículo e me motivou a procurar o serviço. Então, juntava lá com as amigas, né, e saía entregando o currículo nas agências, subindo aquelas escadas. Quem que já fez isso aqui? Ó, como eu tenho um delay, eu vou esperar só um pouquinho, porque senão eu não consigo ver a resposta de vocês. Tem um delay de um canal para o outro. Quem que já entregou currículo assim de agência em agência? Alguém já fez isso aqui? Eu sei que é da minha época aí, então as mamães aí devem ter feito isso. Denilson, olha aqui para mim para ver se eu estou centralizada na câmera. Vê aí. Mais para cá? Mais para cá? Vê se eu estou certo. Bom, pessoal, eu vou lá do lado errado, então eu vou para o lado um pouquinho do outro lado. Tá. Então, pessoal, minha mãe providenciou meu currículo e fez eu entregar o currículo lá em várias agências. Então, só que aí o que aconteceu? Ela tinha um currículo em mãos, que ela tinha levado para tirar xerox, e ela entregou no supermercado. Adivinha o lugar que me chamaram? O lugar que ela entregou. Então, o primeiro emprego que eu tive foi no supermercado de operadora de caixa. Nossa, eu sou muito grata por esse emprego. Foi um emprego, assim, que era muito gostoso trabalhar lá, muito divertido. Trabalhava sábado, domingo, feriado, mas assim, eu já estava acostumada a trabalhar sábado, domingo, feriado. Meus pais são agricultores e chacareiros e venda em atacado, então era bem... fazia parte aí da minha rotina. Então, mas assim, é claro, a gente vai trabalhando e vai percebendo que, poxa, dá para fazer uma coisa diferente, né? Eu queria pensar em outras coisas, em outras possibilidades.
E aí, toda vez que eu discutia isso com meus pais, eles lembravam para mim, ah, Rose, mas olha, é pertinho de casa. Olha, o pessoal lá gosta muito de você, então quando eu fiquei lá alguns anos mesmo, e eu fui subindo de cargo dentro do supermercado, cheguei até o departamento pessoal, RH, onde eu conhecia psicologia, né? Então, ah, Rose, mas eles gostam muito de você, eles pagam certinho, então tinha todo o discurso dos meus pais. Quando eles pontuavam isso repetidamente, vê, não basta só pontuar, precisa ser constante. Quais valores eles estavam reforçando para mim? Vocês conseguem perceber quais são os valores que nesse caso aqui era reforçado? R$ 1.000 para quem conseguir achar a resposta certa. Mentira, gente, é brincadeira, não tem R$ 1.000 aqui não. Vamos lá. Quais valores vocês acham que eles estavam reforçando? Insegurança, não. Vai lá, importância da estabilidade, confiança, trabalho, a importância do trabalho, participação, persistência, participação familiar, gratidão. Estar aprendendo coisas novas. Tudo isso eles estavam reforçando, mas existia um outro lado também. Quando eles colocam que eu precisava, poxa, eles gostam muito de você, tá certo, é estável o serviço lá, você está perto de casa, então falta o quê? Falta um pouquinho de ambição, falta o medo de arriscar, né? Então a gente tem a balança aí, né? Então tem os dois lados. É claro que eles não tinham consciência disso. O tempo todo nós estamos dando informação para os nossos filhos de quem somos, do que esperamos que eles sejam, do que é valorizado, do que não é valorizado, tá? Aqui, ó, a Fernanda Furlan coloca que tem está conformada, né? Então, outro valor é ficar conformada com o que tem, a família. Então, o tempo todo a gente está dando informação para a criança. A gente tem a consciência ou não. E quando se trata de valores, tem dois padrões que são muito críticos. Então, primeiro, é quando eu não sei quais são os meus valores e o que é valorizado por mim. Se eu não sei quais são os meus valores, todos os comentários, críticas, palpites vindos de fora, de vizinhos, de familiares, modismos, reclamações, sugestões, tudo isso vai deixar minha cabeça confusa. E aí eu me perco, porque geralmente quando a pessoa não tem alguma coisa definida, ela não consegue ser consistente, ela fica tentando agradar todo mundo, agradar a que a sogra fala, agradar o que a vizinha fala, agradar o que é modismo. Então, isso gera um transtorno, porque não gera consistência. Lembra que eu falei lá de um dos pilares que eu sempre trabalho com os pais? É a consistência. Na minha metodologia com os pais, isso é muito presente, consistência. Aí vem aquelas inseguranças. Porque as questões do dia a dia vão ficando, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu preciso perguntar para alguém, eu preciso me questionar, eu preciso abrir procurar algum especialista para fazer isso para pequenas decisões. Quando é os pais que, alinhados ali, deveriam resolver isso. O que é valorizado para aquela família? Então, eu escuto, sim, o que está acontecendo, mas eu preciso parar e eu definir. Então, eu vou ler algumas frases aqui para vocês que os pais sempre pontuam, e aí eu trouxe aqui para trazer para vocês. E se alguma dessas vocês já tiverem ouvido, coloca aqui para mim, já ouvi, tá ok? Mas, coitadinho, todo mundo tem, só ele que não vai ter? Por exemplo, a questão do celular, de uma roupa de marca, de um tênis, de um brinquedo da moda, né? Então, tem esses brinquedos caríssimos que aparecem aí, Baby Alive, tem outros brinquedos que vão aparecendo que as crianças ficam
elas ficam loucas por adquirir os brinquedos, né? E os nossos canais aí vão favorecendo esse consumismo. Outras falas, mas eu não vou dar para ele, se eu não der para ele, ele vai se sentir excluído, né? O que vão achar de mim? Vão achar que eu sou uma mãe ruim, que eu sou uma mãe muquiranga. O que a criança vai pensar de mim? Nossa, ele vai me odiar se eu não der para ele. Ou aquela frase que sempre aparece, né? As crianças de hoje são tudo assim. Será que são tudo assim? Por que eu tenho que estar enquadrado nisso? Então, a gente precisa observar, porque se essas falas estão no nosso enredo, o porquê que eu preciso estar enquadrado nisso? A gente tem que lembrar que, por exemplo, celular, brinquedo, tudo isso é marketing. Tem uma empresa gigantesca por trás fazendo com que os nossos filhos consumam, com que a gente consuma. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Por exemplo, assim, uma mãe vai no supermercado com um filhinho de 3, 4, 5 aninhos. E aí fala para a criança assim, filho, a mamãe está sem dinheiro, não adianta pedir nada, porque eu só vou comprar leite. Exemplo, né? Qualquer outra coisa. E aí, o que acontece? Dentro ali do processo, a criança, dentro do mercado, a criança passa por uma gôndola que é um display ali que é colocado estrategicamente para pegar as crianças, né? Porque as crianças não têm maturidade para saber o que é certo, o que é errado, o que é saudável. Então, está estrategicamente colocado ali para ela fazer o apelo para os pais. E a criança pede, a mamãe diz que não, a criança insiste, a mamãe diz que não, aí a criança faz um berreiro, a mãe fica envergonhada pensando o que vão pensar de mim, o que vão pensar da educação do meu filho, vão achar que eu não dou educação para o meu filho. E aí a mãe desconcertada, o que ela faz? Muitas vezes pode ser que tá, mas fica quieto, né? Toma aqui, mas fica quieto. Ou faz uma troca, ó, para de chorar que depois a gente passa ali e compra tal coisa. Ou eu vou comprar esse aqui para você, ó. Quando eu faço isso, eu tô dando uma informação para a criança. Eu tô falando para ela assim que para ela conseguir alguma coisa, ela precisa se comportar daquele jeito. E eu vou gerando um aprendizado. Então, eu estou ensinando a criança como fazer para conseguir o que quer. Esse padrão de inconsistência, então, vão me ouvir bastante falar sobre isso, gera na criança o quê? Uma tentativa. Sempre ela fica tentando conseguir o que ela quer, porque ela sabe que se, por exemplo, estiver no meio lá de um monte de gente, a mãe vai ceder. Se ela estiver lá na casa da vovó, talvez a mãe ceda, porque lá a mamãe não é tão firme quanto seria em casa. Então, esses padrões de inconsistência, por que acontece? Porque muitas vezes eu não quero que a outra pessoa pense alguma coisa de mim. Ou eu não quero criar conflito ou atrito com tal pessoa. O que eu falo para vocês? Se vocês têm que deixar de ser, ou deixar de pregar aquilo que é importante para vocês, porque vocês estão em algum lugar, então redefina aquilo que é importante, ou não vá até determinados lugares. Porque é muito importante que você não quebre aquilo que é valorizado pela família. Porque senão deixa de ser um valor, tá? Então ele acaba sendo algo que só é colocado ou é importante quando convém, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês, assim, ó, a mamãe entra numa padaria com um filho, com um pequenininho aí dessa mesma idade, 3, 4, 5 aninhos, e a mãe lá tomou um café com a criança e diz que ao tomar o café vai pagar as coisas lá, a criança pede um docinho para a mãe. A mãe fala, não, filho, a gente já tomou café, agora não é horário de doce, e a criança, ok, não fala nada. Quando a mamãe sai da padaria, a criança está com um doce na mão. Ela pegou lá no display e não falou nada. A mãe, é lógico, fica desconcertada com a situação, porque aquilo, de uma forma ou de outra, a criança está burlando aí uma regra, né? Se apropriando de uma coisa que não é dela, indevida. A mãe dá uma bronca na criança, pede para que a criança volte, devolva no caixa e peça desculpa. Então, ela está dando uma informação para a criança. A sua ação gerou uma consequência. Agora, vamos pensar em outro caso. Essas duas situações que eu estou colocando para vocês, as três, né? Tanto do supermercado quanto essas da padaria, essas duas situações que eu vou pontuar agora, elas acontecem.
tá? E já aconteceram, são relatos aqui de vivência. Bom, outra mãe na mesma situação, desconcertada, diz para a criança assim: isso não deve ser feito, filho. Aí ela volta lá, pede desculpa para a menina do caixa e paga o doce para a criança. Então, nessas duas situações, a criança está levando uma informação para casa. O que é valorizado? Quais são as consequências das ações dela? Então, qual é a chance da criança repetir a ação? Depende do que ocorreu depois. O que aconteceu? Então, não é só a situação, é o que acontece depois. Então, se ela vai repetir ou não, tá? Talvez a criança repita. No caso A aí, que eu falei da mãe que foi lá e fez ele voltar, ele pode até tentar algumas vezes, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Mas, no caso B, é provável sim que faça isso outras vezes. Esses dois casos vão acontecer com frequência. Vocês podem ter certeza que a gente sempre escuta. Por exemplo, um amiguinho a criança que leva um brinquedinho do amiguinho para casa, vai na casinha de um amiguinho brincar e leva dentro da mochila. Não assim, eu preciso dar uma bronca na criança. Não, a gente vai sinalizar para a criança se aquilo é aprovado ou não. A gente sinaliza e a gente pontua da forma que gerando uma consequência. Volta, pede desculpa, devolve, né? Mas eu não posso fingir que nada aconteceu, ok? Fica claro isso para vocês? Vocês conseguem perceber essa questão do valor nesses casos que eu coloquei isso para vocês? Ok, pessoal, tô com um delayzinho aqui, mas aí conforme for aparecendo aqui eu já vou lendo, tá? Bom, pessoal, o meu discurso é muito importante que ele esteja alinhado com o que eu vivencio com a criança. Então, a partir do momento em que eu defino quais são os meus valores, e que eu devo passar para o meu filho, as opiniões dos outros, os palpites, os olhares, o modismo, eles não vão te deixar insegura. Pode até você, de repente, precisar fazer algum ajuste ali, porque é por causa do ambiente, mas eu não vou sair daquilo que é o ponto principal. Então, o pessoal me sinalizou aqui que conseguiu entender, ok, obrigada aí pelo retorno. Bom, para chegar onde você pretende, você sempre vai precisar fazer pequenos ajustes, mas não vai alterar completamente a rota. Então, vocês lembram lá quando eu dei o exemplo do meu momento aí que eu comecei a procurar serviço, que minha mãe falava que, olha, não, mas o serviço é perto de casa, tem segurança, tem aprendizado. No geral, quando chegou a vez dos meus irmãos menores, os irmãos caçulas, que tem uma diferença aí de alguns anos de mim, os valores principais não mudaram. O que mudaram muitas vezes foi assim, não, eu acho que você pode tentar aquela empresa que é mais longe. Então, a questão da segurança já mudou um pouquinho. Então, não precisa ser só segurança pertinho de casa. Você pode achar, de repente, uma empresa que seja tão boa, um pouco mais longe. Então, não tem mais tanto problema você viajar uma hora e pouco de ônibus para você conseguir ter as mesmas questões que você tem, as mesmas situações que você tem na empresa. Se for por um salário um pouco melhor, tá tudo bem trocar. Então, assim, mas a questão do trabalho, da ética, da responsabilidade, da empresa te tratar bem, de você poder ser respeitado, isso mantinha-se, tá? Então, os valores principais estavam ali. E outro ponto, assim, que a gente precisa observar quando a gente fala de valores, é quando o discurso de valor não condiz com a prática. Então, o pai, a mãe vai lá, discursa sobre um determinado valor que acredita ter, mas na vida real, ali no dia a dia, não pratica. Então, a criança, ela não vai fazer aquilo que você verbaliza, ela vai fazer aquilo que você pratica. Ela vai achar aquilo importante, né? Ela vai assimilar aquilo que está sendo vivenciado. Então, por exemplo, quando a gente grita com a criança para ela parar de gritar, eu estou dando uma informação, olha, aqui em casa não se grita um com o outro, mas eu grito. Então, informação distorcida. Quando eu cobro para a criança que olhe para mim quando eu estou falando com ela. Mas aí, quando ela fala comigo, eu não presto atenção, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não paro para ouvir a criança. Eu estou dando uma informação para ela do que é valorizado.
Quando eu brigo com a criança, por exemplo, pelo tempo de telinha, mas a mamãe e o papai estão ali sempre com o celular na mão, sempre WhatsApp, sempre respondendo mensagem. Teve uma situação aqui na clínica, mas situação de recepção, por exemplo, uma pessoa entrou para atendimento e ficou lá a vovó com uma criancinha na recepção, dentro do carrinho. E a criança ali, bebezinho aí de uns 8 meses, tentando interagir com a vovó, e a vovó lá no WhatsApp, né? Ou no WhatsApp, não no celular, né? E a criança mexia as perninhas, e aí a vovó balançava o carrinho. Mexia as perninhas, a vovó balançava o carrinho. E aí, depois de um tempo, uns 5, 10 minutos, a criança tentando fazer isso, a criança começou a chorar. Aí, mas ela começou a chorar e eu fiquei observando ela por esse tempo. Quando ela começou a chorar, a avó pegou ela e falou assim, ela tá com fome, eu vou lá chamar a mãe dela. Na verdade, o que estava acontecendo? A criança estava pedindo atenção e ela não estava recebendo. Ela estava pedindo interação. Em momento nenhum ela chorou naqueles anteriores 10 minutos. Ela estava agitando as perninhas, o bracinho, pedindo um sorriso, uma conversa, e não tinha acontecido. E a criança vai crescendo assim. E aí, quando a gente conversa com ela e ela não escuta, a gente acha estranho, errado, né? Por exemplo, eu tenho um caso aqui de situações vivenciadas, né? Que um pequenininho chega e fala assim, tia, ele acha que eu não percebo, que ele não está prestando atenção quando eu falo, mas eu sei que ele não está. Ela fica assim, ó, tá, entendi. Aí a criança fala assim, isso me irrita, porque quando eu sei que ela fala, certo, entendi. Ah, nossa, é porque ela não está prestando atenção. A criança percebe. A gente tem que lembrar que a criança, ela lê muito os nossos sinais corporais, porque ela nos conhece assim muito mais até do que a gente mesmo, tá? Então, ela está sempre observando os nossos sinais corporais. Outro caso, por exemplo, é quando um pequenininho fala assim para mim, uma criança de 8 anos, tá? Ele fala, olha, eu queria brincar com meu pai, eu fico pedindo. Então, ele pedia muito para brincar com o pai disse que não tinha tempo, né? Mas aí o pai fala assim, olha, eu vou brincar com você hoje. E aí, mas só que eu vou assistir TV, assistir futebol ao mesmo tempo. Aí a criança fala para mim assim, ele acha que eu sou bobo, ele nem presta atenção no jogo que ele diz, no jogo do brincar que eles estavam fazendo, no jogo de tabuleiro. Não tem graça nenhuma, eu não quero brincar assim. Qual informação que eu estou dando para a criança? Onde você está colocando o seu coração? O que você está valorizando? Você está dando essa informação para a criança, ela vai aprender a interagir assim com outras pessoas. E vai aprender que as outras pessoas podem interagir assim com ela. Então, quando o discurso não condiz com a ação, a criança está sempre observando e ela vai assimilando essas informações. Por exemplo, quando pedimos para ela nos respeitar, e aí num conflito com a família ou com a mamãe, a gente fala de qualquer jeito com os pais. Por exemplo, a gente fala do respeito aos mais velhos, né? E aí, em qualquer situação, eu desacato uma outra pessoa. Eu falo de um compromisso, fico tentando pregar para a criança compromisso com a responsabilidade, mas aí eu ligo para a escola para brigar com o professor, ou pedir para o professor alterar a data de entrega de um trabalho do meu filho. Que compromisso com responsabilidade é essa quando eu ligo lá para poder pedir para alterar a data, quando meu filho deveria se organizar para ter feito o trabalho na data certa? Então, tem que sofrer as consequências. Eu não posso ficar passando pano, fazendo as coisas facilitarem para ele. Então, eu não aprendo compromisso com a responsabilidade. Eu, por exemplo, prego para a criança interação social, interação adequada com as crianças, com amigos, mas aí eu não favoreço a interação social. Eu não convido crianças para vir em casa, que aqueles pirralhos fazem muita bagunça. Eu não convido, eu também não deixo meu filho ir na casa de ninguém. Eu não convido pessoas para vir na minha casa, então minha casa não tem visitas, eu não faço visitas para ninguém. Como que você vai favorecer a interação social da criança assim? Na nossa geração, as famílias têm poucos filhos e ficam fechadinhas ali naquele núcleo pai, mãe e filho. E aí a criança depois vai ter dificuldade de socialização lá na frente.
Então, eu preciso, se isso é importante, eu acho que é importante, e né, em termos psicológicos, ele é importante para o desenvolvimento da criança, eu preciso favorecer, não adianta só eu falar para a criança, conviva, faça amigos, mas eu não favorecer isso. Por exemplo, quando eu quero que meu filho tenha autonomia, eu falo lá, eu quero autonomia, eu gostaria que meu filho fizesse as coisas, tivesse iniciativa, mas aí eu preparo o banho dele, seleciono a roupa, penduro a toalha de banho dele, pego a roupa dele, põe no cesto de roupa suja, seco a criança do fio do cabelo ao dedão do pé, né? Coloco a comidinha na boca, então tiro o prato dele da mesa, eu não estou favorecendo a autonomia quando eu faço isso. Então, o nosso discurso tem que estar alinhado com nossas ações. Nessa linha de raciocínio, a gente vai falar de várias coisas. A alimentação, a responsabilidade com o dinheiro, com o vínculo, com a sociedade, com os estudos. Então, daria para mim falar aqui por horas para vocês sobre isso. Deixa eu só confirmar aqui quanto tempo eu tenho. Denilson, tem um tempo aí? 13 minutos. 13? 13, tá. Não sei se vai cair, né? Tá. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Vai lá, uma família, ela me traz um menininho para atendimento na clínica. A queixa é que a criança, toda a interação dela, depois de um tempo sai briga. Então, e ela resolve tudo ali na base do soco, da briga, né? E aí isso começa a gerar prejuízo, tanto na escola, quanto com o pessoal do bairro dele, da rua dele, né, com os amiguinhos. Então a criança não consegue criar um vínculo com outra criança, porque ela está sempre em conflito, sempre resolvendo as coisas através da briga. E aí o histórico dessa criança, ela acaba assim, antes apanhava, mas agora está batendo. E quando ele vem para a clínica e eu começo a conversar com ele fala assim para mim, mas eles gostam quando eu consigo me defender. Eles, os pais, né? Os meus pais gostam quando eu consigo me defender. E aí eu pergunto, como que você sabe que eles gostam? Ele fala assim, quando eu conto como eu fiz, eles dão uma risadinha assim no canto da boca. Então, o que acontece? A criança lia a comunicação corporal dos pais. Os pais não estavam cientes disso. Então, o discurso é não faça isso. Mas, na verdade, eu estou satisfeito que você conseguiu se defender dessa forma. Eu preciso observar isso. A criança está sintonizada com a gente, mais do que a gente mesmo, muitas vezes. Isso acontece no nosso dia a dia. Outro ponto que é muito importante a gente observar entender o que é negociável e não negociável. Isso também é algo que eu sempre trabalho com os pais, de forma bem minuciosa, de forma bem detalhada, quando a gente faz a parte de consultoria familiar, de cursos de treinamento, porque essa parte do que é negociável e negociável vai deixar os seus valores mais condizentes com aquilo que você está pregando. Então, a criança, ela não nasce sabendo os valores familiares, o que deve... como que ela deve se comportar nos lugares, o que é bom para ela, o que é saudável, o que é seguro. Esse aprendizado, ele vai ser um resultado de trocas com os pais, das experiências, das testagens da criança. E aí a gente também tem que lembrar da faixa etária da criança, do amadurecimento dela. Então, uma criancinha lá de 1 aninho, 2 aninhos, ela vai fazer testagens, vai acontecer birras. A gente vai falar disso nas outras lives de amanhã e... Hoje é terça, né? Quarta e quinta. Então, nós vamos falar disso. Então, tem a questão da faixa etária, sim. Mas, conforme a gente vai sendo claro e consistente, a tendência é ir diminuindo. A criança testa, mas depois diminui. Definir os valores, a gente define e precisa repetir. Então, tem que lembrar que não adianta você definir, você precisa vivenciar isso no dia a dia com a criança. E tentar fazer isso de forma simples, natural, divertida. Quando, por exemplo, eu conto sobre minha infância para o meu filho, eu falo das infâncias dos meus avós, eu conto, por exemplo, das minhas experiências que eu tive quando era mais novo, ou com outros amigos, eu conto de casos de amigos, eu falo sobre livros, na hora que eu assisto um desenho, a gente discute sobre aquilo. O desenho não é tão legal, não é apropriado para criança. Assista, se de repente não é algo que você assistiria sempre, mas deixa assistir e discute com a criança.
Analisa aqueles pontos daquele desenho. Não precisa você deixar a criança assistindo aquilo o tempo todo, mas ela tem curiosidade por aquele desenho porque um amiguinho falou. Deixa assistir, assista junto, depois faça uma discussão. Mas sem uma discussão de assim, olha, não faça isso, não faça isso. Mas assim, o que você entendeu desse desenho, filho? Olha, vamos falar um pouquinho sobre ele. De uma forma bem leve, você vai ver que você consegue tirar, mas você também consegue usar aquilo ali para ajudar o seu filho a entender aquilo que é valorizado por vocês. Essa repetição, a vivência real do que é pregado, vai fazer com que a criança internalize o que é importante para vocês. Quando a criança internaliza, isso também depende do amadurecimento, quando a personalidade da criança começa a se formar lá 7, 8 anos, ela vai tendo uma somatória de experiências, e aí quando isso começa a ficar mais enraizado na criança, durante toda essa trajetória, o que vai acontecendo? Vai diminuindo os conflitos, as discussões do que pode e o que não pode, porque se é claro, a criança faz umas testagens, mas ela não insiste tanto assim. Reduz as queixas, tá? Melhora a comunicação, melhora a autonomia, elimina as birras, aumenta e melhora a interação entre os pais. A criança também acaba se sentindo mais confiante, por quê? Nós somos seres de grupos, né? A gente precisa desse convívio, a gente precisa sentir parte. Quando os valores da família é alinhado, a gente se sente parte da família. Então, quando meu pai e minha mãe pensam uma coisa, eu pratica outra, e eu pratico outra totalmente fora, acaba tendo brigas o tempo todo, eu sempre estou dando punição para o meu filho, punindo a criança começa a falar assim, poxa, eu não sirvo para essa família, eu não sou parte disso daqui, eu não estou adequado para essa família. Então, ela vai tentar se adequar em algum outro grupo. E aí que está o perigo, né? Aonde que ela vai se adequar? Muitas vezes num grupo que é um problema para ela, vai gerar problemas para a vida dela. Ela precisa estar ali, se sentir parte da família. E por isso que eu preciso pregar isso com mais clareza. Bom, eu vou fechar com uma frase aqui, que é assim, aquilo que você não desenvolve nos primeiros anos é passível, sim, de ser desenvolvido depois. Então, Rose, meu filho está com 10 anos e algumas coisas não foram desenvolvidas. É passível de se desenvolver, mas vai precisar de mais tempo, mais esforço, mais investimento e muitas vezes não se retoma. Mas, assim, uma boa parte a gente consegue, por exemplo, iniciativa, autonomia, autocontrole, autogerenciamento, autoestima, alguns valores a gente consegue desenvolver, algumas características, algumas habilidades, mas vai precisar de muito mais esforço. Aquilo que a gente trabalha na primeira infância e primeiríssima infância, dos 0 aos 3 aninhos, primeira infância dos 3 aos 6. Aquilo que é trabalhado na primeira infância tem muito mais, o retorno é muito mais rápido. A gente consegue alinhar melhor as coisas. O que não é trabalhado, então, por exemplo, se tem adulto aqui que é muito tímido, se tivesse sido trabalhado lá na infância, isso tinha passado de uma forma muito mais tranquila. Dá para trabalhar? Dá, porque o nosso cérebro ele está sempre em desenvolvimento, tem uma neuroplasticidade, só que na primeira infância isso é muito mais, é como se fosse uma massinha. Eu vou falar disso para vocês em outra live, então não vou entrar aqui agora nesse contexto, tá? Então eu queria fechar com vocês com isso, né? A importância dos valores, da gente definir os nossos valores, da gente entender o que eu estou buscando para o meu filho e pregar isso, vivenciar isso no dia a dia. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu estou aberta aí para a gente fazer uma troca, né? E que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, ou o que vocês quiserem perguntar, estou aqui disponível para vocês. Só lembrando que eu tenho um delayzinho aqui, então eu preciso... Vou colocar uma pergunta na tela agora. Tá. Você consegue ler aí? Qual tela, Denilson? YouTube. Não, onde? Lê para mim. Fala aí que eu já... A Priscila falou que
Meu marido é muito bom, ajuda bastante, mas eu agora estou procurando ajuda, mas ele acha que só bater para obedecer. Ah, tá. Então, a Priscila, que é a resposta da a pergunta da Priscila, né? Meu marido é muito bom, ajuda bastante, mas eu estou procurando ajuda, mas ele acha que é só bater para obedecer. Então, essa questão do bater é algo que, assim, eu estou ensinando alguma coisa para a criança, né? Então, o que eu estou ensinando aí? Que é através da agressividade, da punição, que se resolve as coisas. Essa criança, não sei quantos aninhos tem, mas ela vai crescer e vai continuar fazendo isso, né? Ou muitas vezes não faz em casa, mas faz na escola. Ou, ao contrário, acaba também se fechando tanto que não consegue se abrir com os pais. Então, entra naquele caso que eu contei lá no comecinho. As crianças, muitas vezes, assim, eu sei que se eu contar alguma coisa de errado que eu fiz, não tem conversa, vai ter uma surra. Então, eu não conto. Como que eu vou contar se eu vou apanhar? Né? Eu não tenho abertura para diálogo. Então, a criança se fecha, e aí a gente gera um risco para a vida dessa criança, tá? A Priscila saiu, acho que ela nem vai conseguir ouvir a resposta. Tem mais alguma aí, Denilson? Perguntando a questão de mudar o filho de escola, Mariana. Aqui, ó, incentivo muito a aprendizagem e socialização, a Mariana. Às vezes grito, a minha filha de 5 anos também fala gritando às vezes. Sei que estou dando um mau exemplo. Sueli, se você fala gritando, ela vai te copiar, você pode ter certeza. Aqui, meu filho está numa fase difícil, ele mesmo se bate, se arranha. Karina, precisa observar isso daí, e o ideal é que você procure aí uma orientação de um profissional, tá? Porque para evitar que a criança descubra e também tente utilizar de formas um pouco mais radicais para chamar atenção para aquilo que ela está buscando, tá? Muitas vezes não é a chamar atenção, mas chamar atenção para aquilo que ela está buscando. Então, a gente não sabe o porquê que essa criança está fazendo isso. Então, é importante buscar ajuda aí, tá? Se arranha ao ser contrariado, mas é porque essa criança não está conseguindo se expressar de forma adequada, mas ela está buscando aí a interação com vocês. Então, precisa, de repente, buscar uma ajuda para que esse profissional ajude seu filho a achar essa outra forma de se comunicar, tá? E também ajude vocês a enxergar onde estão as questões aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, pessoal, então eu vou... Depois, vocês podem me mandar perguntas, vocês têm o meu Instagram, quem não me segue aí no Instagram, me siga lá, né, no Instagram, tem o canalzinho do Telegram também, onde eu coloco coloco os vídeos, assim que eu gravo, já coloco lá, então o pessoal, os pais acabam tendo um acesso mais rápido, né? Então, me sigam lá, e aí essas perguntas que tiverem aqui que eu não respondi, eu vou gravar o vídeo e mando para vocês, né? Coloco lá no Instagram, no YouTube também, e aí vocês assistem, tá? A Rosemary está colocando aqui, minha amiga perguntou o que fazer. A filha vive dizendo que vai morar com a tia, porque diz, mãe, você é chata, só briga. Bom, aí essa questão é uma questão de interação familiar também, né? Então, se a criança está dizendo isso, como que essa mãe reage? Tem todo um contexto que a gente tem que observar. Como que essa mãe reage? A mãe se choca quando a criança fala isso? Quantos anos tem essa criança? Né? Porque criança pequena muitas vezes fala isso mesmo, né? Ah, vou morar com a tia, que a tia é mais legal. Então, acho que a mãe tem rotina em casa, a tia não tem rotina. É só ir morar lá, né, que vai ver. Mas muitas vezes a criança não tem essa noção de que as rotinas, elas acontecem em todo quanto é lugar, né? Não é só na casa da mãe. Perguntando, Juliana, filha de 5 anos, contando muita mentira. Bom, a criança contando mentira. Juliana, assim, as mentiras, o que acontece? Quando a criança faz alguma coisa de errado e a gente fica em cima da criança tentando tirar a verdade, a tendência é a criança contar mentira. Então,
o que é o ideal, assim, você sabe que aconteceu alguma coisa, você já intervém, já gera consequência. Não fica forçando a criança a falar a verdade, tá? A não ser que você não saiba, né? Aí você não vai forçar a criança também, mas assim, se você, por exemplo, sabe que a criança não fez a lição de casa, e aí você fica, você fez a lição de casa? Pega lá a lição para mim. Aí o que vai acontecer? A criança vai ficar tão desesperada que ela vai tentar achar uma forma de resolver aquilo e vai partir para mentira. E aí eu crio um hábito na criança. Então eu sei o que aconteceu, ou seja, você já pontua, já gera consequência com o intuito da resolução daquilo. E sempre conversando com a criança da importância da confiança, que você confia nela, que você entendeu que ela ficou assustada, que ficou com medo, mas que ela pode conversar com você e que é importante essa confiança. Então, a gente vai lembrando lá, né? Clareza e consistência. Conforme eu vou repetindo, a criança vai introjetando e vai sabendo que pode confiar sim, tá? Tem uma outra aqui, deixa eu ver se eu já li essa daqui. Falo para ele ser calmo e quando vejo já estou gritando. Como desenvolver o autocontrole? Lucinete, me acompanha aqui que a gente vai conversar sobre isso nas 3 lives, tá bom? Porque isso daqui é um trabalho de autoconhecimento, de entender a postura dos pais, e quando você consegue entender isso, esse autocontrole vem, tá? Vem. E é muito lindo quando a gente percebe isso, porque a dinâmica com a criança, até aqui na clínica, muitas vezes a criança vem para a clínica para atendimento. Mas quando os pais estão engajados, porque eu trabalho na clínica junto com orientação familiar, então a criança faz os atendimentos e depois eu marco com os pais para a gente fazer essa troca. E quando os pais fazem essa mudança, internalizam aquilo que a gente precisa trabalhar em conjunto com a criança, a mudança é total, assim. Então, a gente consegue perceber essa diferença. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui com vocês. Me mandem as perguntas no Instagram, quem não conseguiu mandar aqui. Eu vou montar um vídeo respondendo essas perguntas que estavam aqui, as que eu não respondi, até as que eu respondi eu ponho lá também. E muito obrigada de coração pela participação de vocês. Espero ver vocês amanhã aqui, porque a gente vai falar de um outro tema muito bacana, tá bom? Então, até amanhã às 20 horas. Um forte abraço para vocês.